Senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início à 18ª sessão ordinária a ser realizada na data de hoje. Prossigo a nova vereadora Rosângela para que proceda a leitura de um texto estabelecido. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre Eclesiástico 28. Aquele que quer vingar, sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando os pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem, e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante, e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor, e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados? Lembra do teu fim, e põe termo a tuas inimizades, pois a decadência e a morte são ameaça para aquele que transgride os mandamentos. Lembre do temor a Deus, e não fiques irado contra o próximo. Lembre-te da aliança com o Altíssimo e passe por cima do erro que o teu próximo cometeu indevidamente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Dando sequência, eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental. Chamada regimental nominal da 17ª sessão ordinária do dia 29, 30 de maio de 2016. 18ª sessão ordinária. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavana Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. O vereador Vanderlei Bucunzi Teixeira. Presente. Está finalizada a chamada, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Esclareço aos novos vereadores que tramita nessa casa o projeto de lei 3 de 2016, que é um projeto de lei complementar, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Bom Jesus, do Estado de São Paulo, e da outras providências em conformidade com a legislação federal. E atendendo ao nosso pedido, a qual nós já antecipamos o nosso agradecimento, o Dr. Oswaldo Morales, que é procurador jurídico do Instituto, para que faça uso da tribuna e faça algumas considerações sobre essa reorganização e as mudanças dessa propositura. Por favor, doutor. À disposição. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e, em nome de todos os vereadores, agradecer diretamente ao presidente. Em princípio, o regime próprio de previdência social de Bom Jesus dos Perdões, ele está bem estruturado. O projeto de lei anterior foi feito devidamente dentro dos critérios técnicos, mas, como vocês mesmos já têm visto, a Previdência ela vem sofrendo algumas mudanças. E a Constituição determina que toda e qualquer adequação ao regime geral de Previdência, nos municípios e no Estado, também deverão ser adequados. Por quê?
Porque nós não podemos ter nenhum benefício previdenciário diferente dos benefícios previdenciários do regime geral. Isso em questões técnicas. Tá? Ou seja, a aposentadoria no regime geral, a aposentadoria no regime próprio. A aposentadoria por invalidez no regime geral, a mesma coisa no regime próprio. Nós tivemos agora algumas mudanças que vocês mesmos devem se lembrar a cada colocação que eu vou fazer. Pensão por morte teve uma alteração boa. Por quê? Porque ela foi escalonada de acordo com os critérios de idade. Ou seja, aquela pessoa que tiver casada e o seu parceiro, marido, companheiro, esposa, vier a falecer, se ele estiver dentro de um critério de idade abaixo dos 23 anos por aí, ele só vai ter direito à pensão durante um pequeno lapso de tempo. Depois essa pensão é extinta. E assim por diante. A vitaliciedade vai se adquirir a partir lá dos 40 e poucos anos. Então, hoje, se tiver uma pessoa casada com 21 anos de idade e o cônjuge vier a falecer, essa pessoa com 21 anos de idade só vai ter direito a 3 anos de pensão. E assim por diante. Então, o que nós fomos regularizando aqui dentro desse projeto? Questões técnicas, nós estamos fazendo as adequações. Então, aqui, aposentadoria compulsória, 75 anos. Pensão por morte, toda escalonada, vai obedecer os mesmos escalonamentos. A questão da aposentadoria por invalidez. Nós estamos trazendo para o crivo do regime de previdência toda a perícia e análise técnica dessa aposentadoria. Ou não vai mais ficar o crivo do município mandar esse servidor fazer uma análise da situação de saúde dele e depois passar isso ao Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência vai ter a obrigatoriedade legal de fazer essa análise criteriosa dentro dos princípios médicos de medicina e segurança do trabalho. Um outro item que nós estamos trazendo aqui é a responsabilidade da Previdência Municipal. O seguro do servidor público não é o regime de previdência. Não é ali que ele vai se aposentar, ali que ele vai se assegurar de uma série de trabalho, ali que ele vai se assegurar de uma licença permanente praticamente. Se ele sofrer algum mal, uma doença, alguma coisa. Então, nada mais justo que fique a responsabilidade do Instituto de Previdência a análise do exame admissional do servidor que prestar concurso para a Prefeitura Municipal. Isso em decorrência de quê? Nós avaliamos cada situação dentro da estrutura do município. E nesses últimos 6 anos a gente vem, junto com o Conselho Administrativo da Previdência, o pessoal da Diretoria Executiva do Regime de Previdência, analisando e avaliando as situações. Então, se um servidor presta concurso público e ele é imediatamente empossado e passou por uma simples avaliação médica, no dia seguinte ele já é segurado automático da Previdência Municipal. Se ele trouxe uma doença pré-existente, se ele trouxe algum problema de lá, e daqui 6 meses ele pede uma licença médica, o médico afasta o servidor, as expensas da Previdência Municipal, e logo em seguida esse servidor já vem se aposentar. Ah, mas ele só tem 6 meses, está dentro do estágio probatório. Não importa. Primeira instância judicial, segunda instância judicial, terceira instância em Brasília, ou o Supremo vai referendar a aposentadoria, ele está empossado. Ele é servidor público, ele foi admitido e tirou posse. Automaticamente ele já é segurado da Previdência. Se você for fazer um exame admissional numa empresa privada, a partir do momento que assinou a carteira de trabalho, no dia seguinte você sofreu um acidente, você tiver algum problema, se não houver nenhum apontamento na tua avaliação médica,
de uma doença pré-existente, você está assegurado. Para isso, trouxe aqui para a responsabilidade, dentro desse projeto de lei, o exame de admissibilidade do servidor público. Tá? Então, são esses pontos que nós fomos regularizando dentro do procedimento. Aqui nós estamos adequando já a maioridade civil aos 18 anos do Código Civil Brasileiro. Tá? Nós estamos aqui adequando as questões do Comitê de Investimentos, conforme as determinações do Banco Central e da Receita Federal do Brasil, que hoje é vinculada à Secretaria das Políticas de Previdência Social. Tá? E temos também a questão da aposentadoria especial, que foi adequada nos critérios de insalubridade somente pela saúde. Ainda não está regulamentada a nível federal a aposentadoria por periculosidade. Tá? Então, são esses os apontamentos que nós estamos fazendo. Apenas para um breve relato, o que nós temos aqui hoje, dentro de um critério técnico de um regime de previdência municipal, é que para o servidor, hoje, Bom Jesus Perdões tem uma previdência bem estruturada. O objetivo desse projeto de lei é, adequando aos critérios técnicos, acompanhando as orientações e normas da Secretaria de Políticas da Previdência Social, que tem hoje, dentro do seu quadro, os auditores da Receita Federal da União, nas questões atuariais, contábeis, financeiras e legislativas. Então, todas as adequações que a gente faz, nós obedecemos os crivos de análise técnica deles, porque esse projeto de lei, assim que aprovado, ele vai ter que ser remetido à Secretaria em Brasília. Vai passar pelo crivo dos auditores da Receita Federal da União, na parte legislativa, na Coordenadoria Geral de Atuária e Legislação. Dentro desse acompanhamento todo, nós seguimos as normas técnicas também relativas a todo o critério de investimento e de fiscalização. Então, hoje, o regime próprio de previdência social tem sobre a parte de fiscalização, Câmara Municipal, que é um órgão de fiscalização do ente, do Executivo. Nós temos os auditores do Tribunal de Contas. Nós temos os auditores da Receita Federal do Brasil, vinculados à Secretaria de Políticas da Previdência Social, o Conselho Fiscal dos Servidores Públicos Municipais, que fiscalizam o Instituto de Previdência, tá? E os próprios servidores pela questão da transparência. Então, hoje, em termos de fiscalização, o Instituto está bem acompanhado. Tá? Acompanhando essa colocação que eu venho fazendo para vocês, nós temos aqui um Instituto de Previdência que vem trabalhando e espremendo o máximo, tá, em todos os pontos, a questão de despesas e acompanhamento dos processos de aposentadorias e pensões. Então, qualquer processo que entra lá, ele é analisado pelo servidor técnico logo na recepção, depois ele é avaliado através do acompanhamento técnico previdenciário e tem o parecer jurídico e depois do Conselho de Administração da Previdência Municipal. Então, nós temos aí, nesse período todo, os processos de aposentadoria e pensão homologados aqui dentro pelo Conselho de Previdência Municipal. Nenhum até agora sofreu rejeição do Tribunal de Contas. Tá? Nós acompanhamos e respeitamos todas as orientações normativas e normas técnicas da Secretaria de Políticas da Previdência Social. Alguma dúvida? Doutor, eu não sei se eu ouvi direito, o senhor falou da aposentadoria compulsória. Sim. É de 75 anos ou 65?
passou para 75 anos. 75 Ela era 70 anos, né? Como a federal passou a 75, nós estamos acompanhando. O objetivo é fortalecer o caixa da Previdência dos servidores públicos, mantendo os critérios de rigidez nas pensões, nos processos de aposentadoria, homologando e deferindo os processos que têm legitimidade e que são devidos. Então, o objetivo é fortalecer o máximo a Previdência. Vocês aqui em Bom Jesus dos Perdões têm uma Previdência com déficit técnico não grande. Tá? Os processos de compensação previdenciária já estão acabando de serem todos auditados para buscar essa receita junto à Previdência Geral em Brasília. Tá? Ou seja, aqueles processos que compensação previdenciária é o tempo de trabalho que o servidor público municipal prestou antes de ingressar na prefeitura, ele prestou na iniciativa privada. Então, aposentando hoje, automaticamente nós vamos buscar esse numerário lá na Secretaria, lá na Previdência Geral. Então, todos os processos de quem se aposentou está sendo auditado um a um, está sendo todo digitalizado e com a certidão de homologação do Tribunal de Contas é enviado para Brasília e requisitado os vencimentos. E aí a Previdência Geral tem que transferir esse dinheiro para cá. Alguém mais? Porque hoje parece que a geral é 65 anos, né? Não, tempo de aposentadoria normal do servidor público, 65 anos homem 65, né? e 60 mulher. Dependendo são 9 regras de aposentadoria que o servidor público tem. Porque dentro da aposentadorias e pensões, igualzinho o regime geral, ele tem os critérios de transição, pela data de admissão, ele vem obedecendo a emenda 19, a emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, a emenda 70, são as emendas constitucionais de reforma. Nesse período, nós temos os direitos adquiridos que têm que ser preservados, nós temos os períodos de admissão, tem servidor que pode se aposentar com pedágio, ele aposenta mais cedo, por exemplo, tem mulher que pode aposentar por 53 anos. Dependendo da data de admissão dela e do tempo de serviço que ela tem, ela pode antecipar, aí ela vai ter que pagar um pedágio para isso. Então, dentro desses critérios técnicos, tá, nós temos a média básica de 5 anos no cargo, 10 anos de serviço público, 65 anos homem e 60 mulher. Em média, é isso daí. Tá? A compulsória, 75 anos, mas é como se diz assim num jargão popular, é expulsória. Chegou nesse limite, não trabalha mais. Doutor, são por tempo de trabalho quantos anos? 35 anos homem, 30 mulher. 35 homem? Isso. Na especial, 30 homem, 25 mulher. O que é essa especial? A especial é quando tem o direito de aposentar mais cedo, no caso dos professores, pelo critério de sala de aula. Ele tem o direito a uma aposentadoria especial porque ele tem uma exposição mais nociva. Em tese, a professora fica lá 25 anos na frente do quadro, em pé, na sala de aula. Então ela tinha a questão da impureza do giz. Entendi. Esse tempo de trabalho, tanto particular quanto público, é a mesma regra? Não, ele tem a obrigatoriedade de o professor, por exemplo, somente dentro da sala de aula. E a insalubridade, ele tem que ter o tempo de serviço ininterrupto sujeito às intempéries, tá, relativas à saúde. Entendi, obrigado. Vai valer a regra 85-95? Aqui para o servidor público, não. No caso do servidor público, ele aposenta pela média aritmética dos vencimentos e pelo teto no cargo que ele se encontra. Ou seja, os direitos que ele tem dentro da carreira dele são respeitados. Tá? E no caso do tempo,
é 35 anos de contribuição e os 65 de idade. Então a regra da Previdência 85... Não, a regra da Previdência Geral não se aplica ao servidor público diretamente. Poderia aplicar se estivesse na lei. No caso aqui, o servidor, nós obedecemos estritamente à Constituição Federal. Lá no caso do regime geral tem a Lei 8.213, que é uma lei apartada. Olhando, eu não sei se no projeto da exposição de motivos tem uma tabela que vai mostrando, acho que a partir de 2023 começa a ficar deficitário. Olhando no projeto, como é que, o que significa isso? A questão atuarial. Todo ano, fechou o 31 de dezembro, a Previdência tem obrigação de fazer um cálculo atuarial. Esse cálculo para análise técnica do seguro que tem que ser projetada para receber um percentual relativo à cota patronal de contribuição. A do servidor é fixada em 11%. No caso desse levantamento que foi feito, ele foi feito com base no 31 de 12 de 2015. Tá? 31 de 12 de 2015. Nesse levantamento técnico atuarial, é feita uma projeção futura com o valor hoje e pela quantidade de servidores que nós temos hoje. Quanto que esse valor que está no caixa hoje suportaria e até que ano? Se ocorresse uma cisão agora nesse momento. E daqui para frente não entrasse mais nenhum valor. Então, nesse caso aí, o atuário faz essa projeção futura. Como está aposentando o servidor, mas ao mesmo tempo estão entrando servidores novos em concursos, que estão sendo chamados, e nós temos uma reserva que está sendo aplicada, e a Prefeitura tem um comprometimento de cobertura desse déficit, então ele vem sendo financiado. Ano a ano é calculada a alíquota normal de custo para que o patrão efetue, no caso a Prefeitura, o depósito da contribuição patronal, e é calculada a alíquota de custo especial, que automaticamente é um financiamento desse déficit. Então isso todo ano vai mudando. Então nós podemos ter uma surpresa aqui no próximo ano agora, de uma redução drástica, pode ter um aumento, dependendo da quantidade de aposentadorias que houver, mas todo ano esse déficit técnico que é apresentado nessa planilha, ele é financiado através do recolhimento da contribuição patronal. Do aumento da alíquota. Isso. Mas, pelo que está aí, o aumento vai ter que chegar uma hora, vai ser muito grande. Necessariamente não. Por quê? Porque tem que ser feita uma recomposição. O Conselho Municipal de Previdência já vem estudando, já vem fazendo alguns levantamentos para apresentar propostas para o município. Propostas para financiamento desse déficit, por exemplo, seria aporte financeiro, dação e pagamento de bens imóveis que a Prefeitura pode ter, bens que ela não utiliza, ou que ela utiliza precariamente, ou que estão sendo recuperados através de ações judiciais que a Prefeitura vem movendo em casos de dívidas ativas. Tudo isso pode ser objeto de refinanciamento. Então, todo ano é feito o reestudo e é feita essa recomposição. Nós já tivemos aqui em Bom Jesus dos Perdões período em que, nos anos anteriores, a alíquota estava na faixa de 16%. Hoje ela está por volta de 22%, com o financiamento. Então, é bem mais do que o INSS. Não, o INSS é 23,75%, a patronal. Mas hoje que está superavitário, está em 22, a hora que tornar deficitário, automaticamente vai ter... Então, é por isso que é feito esse reestudo e esse trabalho. No caso aqui na lei, nós não temos nada, nós temos só as questões técnicas a respeito desse acompanhamento do recolhimento das contribuições. Porque não tem um limite estabelecido, vai depender da Não tem um limite estabelecido.
Isso daí vai ser, o cálculo é feito todo ano e ele é obrigatoriamente refinanciado todo ano. Mudando um pouquinho, a prefeitura está demandando receber o INSS daqueles empregados que deixaram a Previdência e acabaram, a Previdência Social e acabaram entrando na Previdência Privada. Ela está sendo demandada pelo contrário ou não? Vice-versa. No caso, quando há uma solicitação, hoje ainda não, mas já tem estudos que eles estão fazendo lá na Secretaria de Previdência e vão mandar essa cobrança para cá. Servidores que saíram do órgão público e foram para a iniciativa privada. Quando eles mandarem, é feito o encontro de contas. A gente faz o cálculo daqui quanto tem para receber para poder fazer esse encontro. Bem que acho que hoje a proporção é pequena. É mínima. Devem ter, eu acho que 2 ou 3 servidores no máximo. Isso. A pergunta que ele fez foi a respeito, eu falei sobre a compensação previdenciária do município receber do INSS. No caso, o que ele colocou aqui foi do INSS vir receber do município. Mais alguma pergunta? Doutor, é só eu sei que essa matéria ela não está direcionada ao projeto, mas tem se questionado muito nessa casa, e aproveitando o seu conhecimento, sua experiência nessa área, esse é alguns comentários sobre a seguinte situação. O município tem ficado inadimplente com o Instituto. Nessa situação, que é feito inclusive 2 parcelamentos, traz algum prejuízo para o funcionário público? Se nós formos analisar de uma forma técnica, eu diria que não. Porque o pagamento de valores não repassados de contribuição patronal, porque do servidor não pode haver refinanciamento, a contribuição do servidor, que ela é retida do salário do servidor, ela é repassada integralmente, diretamente, praticamente automático o repasse para os cofres da Previdência. Então, no caso, o que a Prefeitura tem em parcelamento são só valores de contribuição patronal, que ela atrasou os pagamentos e foi feito um parcelamento dentro dos critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Previdência Social. Se hoje os investimentos bancários que estão pagando as maiores rentabilidades, elas não estão passando de 12% ao ano. Em contrapartida, os valores parcelados para a Prefeitura, somados ao final, dá mais de 12% ao ano. Então, quer dizer, a Prefeitura pode estar se comprometendo um pouco mais para honrar esses compromissos, devido aos critérios de atualização monetária, multa e juros. Só que a Prefeitura não pode ter a rubrica pagar multa e juros. Os juros são legais. São estabelecidos pelo próprio sistema da Secretaria de Previdência Social. Porque o sistema de parcelamento hoje, ele é automático, ele é todo eletrônico. Antigamente, os institutos de previdência aprovavam os índices junto à Câmara Municipal e os juros, índice de atualização e juros. Hoje, nós temos só a atualização monetária a crivo do mesmo valor que a Prefeitura cobra dos seus contribuintes devedores. Então, o mesmo percentual que ela utiliza para atualizar os débitos da dívida ativa dos cidadãos, que são devedores da Prefeitura, nós utilizamos para fazer a atualização dos débitos que a Prefeitura deve para a Previdência. Depois de atualizados, eles vão ser colocados, os valores das datas bases, das competências, são jogados dentro do sistema eletrônico, chamado CadPrev, da Previdência, e o próprio sistema faz a atualização monetária com a tabela do sistema, a mesma tabela utilizada do INSS. Então, esses valores, eles são bem recompostos. E, fazendo a análise criteriosa hoje,
a rentabilidade praticamente é maior do que se pegar esse valor e aplicar no banco. Tá? Então não é vantajoso para a prefeitura ficar devendo. O pouco que ela tem ficado devendo, a gente tem feito os parcelamentos automáticos. Incluindo multas? Oi? Multas também? Multa e juros. Não pode pagar. Não. Ali dentro do valor que é calculado são atualizações monetárias, tá? Tem a lei, ela estabelece uma responsabilidade aqui da prefeitura, aqui dentro, tá? No caso aqui, por exemplo, em caso de acordo de parcelamento de dívidas existentes, do ente federativo em favor do prédio Bom Jesus, os valores serão atualizados desde a origem até a data da realização do acordo pelo IPCA e IBGE. E as parcelas decorrentes de parcelamento de débito serão atualizadas nas datas dos respectivos pagamentos pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA e IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes sobre as prestações vencidas e não pagas, obedecendo-se o disposto à orientação normativa da Secretaria de Previdência. Tá? Então, lá no termo de acordo, quando a Secretaria faz eletronicamente, se a parcela lá ficar em aberto, lá tem uma sanção. Mas não no parcelamento propriamente dito. Não no parcelamento aqui. Tá? Em decorrência do atraso lá. Doutor, eu gostaria também de fazer um pequeno comentário. O senhor acabou de mencionar aí que a Câmara Municipal é um órgão fiscalizador. Correto. Certo? E tem sido aqui uma luta nossa aqui, eu venho batendo aqui já há algum tempo com relação a essa dívida do município com o Fundo de Previdência. Então vou citar um dado aqui. As contas do município de Bom Jesus dos Perdões, no exercício 2012, teve rejeição pelo Tribunal de Contas. O mais grave apontado na rejeição dessas contas foi a elevação da dívida com o Fundo de Previdência. Em 2011, o município tinha uma dívida com o Fundo de Previdência de 486 mil e para 2012 essa dívida foi para 1.919.000. Portanto, foi um aumento de mais de 400% na dívida. Isso é segundo o Tribunal de Contas, está lá no parecer do Tribunal, é uma irregularidade grave, porque compromete os orçamentos futuros do município. É o que está ocorrendo. O município vai lá, pede o parcelamento da dívida. O juro que o município paga, em consequência dessa dívida, é muito maior do que a aplicação de qualquer instituição financeira, como o senhor mesmo acabou de falar. Isso. Certo? Então, para o fundo de previdência é um bom negócio que a prefeitura traz mesmo. Mas para o município, isso é grave. É muito grave, apontado pelo tribunal. E então a gente vem aqui, sabe, debatendo aqui esse assunto, e a preocupação nossa é essa. Agora, no ano de 2015, teve um novo atraso no recolhimento para o fundo. De agosto de 2015 até dezembro de 2015, o município não recolheu a parte patronal, que obrigou a mais um parcelamento. Se eu não me engano, acho que foi parcelado em 30 ou 36 vezes, não tenho bem certeza. Até fiz um requerimento, um ofício no dia de hoje, né, solicitando ao diretor superintendente do fundo para que nos informasse, né, de 2012 para cá, os parcelamentos
e quanto que o município está dispondo de juros. Porque realmente está comprometendo e muito os orçamentos futuros do nosso município. Então é uma coisa que é muito preocupante, muito preocupante. E nós temos as contas de 2012 para ser julgada aqui pela Câmara, junto com esses apontamentos que eu acabei de falar. Então era isso que eu gostaria de dizer. O prefeito, evidentemente, se atrasa, tem que contar com a conivência do superintendente. Porque qual na lei qual a responsabilidade dele? Não pagou e ficou por isso mesmo. Então, no meu entendimento, acho que na lei deveria constar que qual é o cargo maior do fundo, como é que classificado? O órgão máximo da Previdência é o Conselho de Servidores Administrativos. E qual é? O diretor superintendente ele tem o órgão, ele tem a função de execução dos serviços. Me dá a impressão que o diretor superintendente, não digo que ele seja subordinado ao prefeito, porque o funcionário público tem a sua competência. Não é bem isso. Mas não deixa de ter a influência. Então, não é o caso, no fundo, ter um profissional de fora da prefeitura para dirigir, não estaria sujeito a essa influência. E a responsabilização seria, acredito eu, muito melhor. Não haveria influência de funcionário, não haveria a influência política no fato. Seria um profissional como contratado, um gerente de empresa, um céu, enfim, para dirigir. Porque o que ocorre? Cada vez se aumentou de 400 mil para 1,9 milhão, não foi um mês. Isso tem que ser vários meses. E o responsável pela receita do lado do fundo fez o quê? Fez nada, porque senão não teria deixado correr. Veja bem, na colocação do senhor, vou falar tecnicamente aqui, não a respeito especificamente desse regime de previdência. Já faz 20 anos que eu presto serviço, desde quando começou o início da regulamentação da Previdência Social, em 1996, né? Já na área de gestão pública e previdência. E a nossa luta nesse tempo todo foi tirar qualquer influência particular, privada, de dentro dos institutos de previdência. Porque o dinheiro é dos servidores. Nesse tempo todo de regulamentação, a estrutura da Previdência Municipal, ela foi deixando de ter ingerência externa para ficar só sob o crivo dos servidores. No caso aí, a responsabilidade, se o superintendente não tomar as providências de execução, chega no final do ano, as contas do regime de previdência são analisadas individualmente, igual é analisada as contas da Câmara Municipal, com a responsabilidade do presidente da Câmara, e as contas da Prefeitura, com a responsabilidade do prefeito municipal. E o servidor superintendente, ele responde junto ao Tribunal de Contas até com a perda da função pública. Então ele tem responsabilidade, tanto que houve o atraso da Prefeitura, foram feitas notificações ao prefeito para efetuar o pagamento. Eu, particularmente, já teve prefeitura que nós fizemos o quê? Fechamos o exercício, emitimos uma certidão de dívida ativa, de débito, e essa certidão de débito vai ser executada com uma execução normal lá no fórum, contra a prefeitura. Então essa é a responsabilidade. Só que o superintendente, ele, para tomar essas medidas, ele também tem o seu superior lá dentro, que é o Conselho de Servidores responsáveis pela gestão
normativa da Previdência Municipal. Então, ali dentro tem um conselho superior, tem um conselho fiscal e tem a diretoria executiva. Então, nesse caso, eu acho desnecessário uma ingerência externa para fazer esse trabalho. Ele tem ali uma responsabilidade muito séria, porque ele está subordinado a uma fiscalização do Ministério Público, da própria Câmara, do Conselho, da Secretaria de Previdência Social, que ele também é responsabilizado, porque da Secretaria de Previdência Social tem um ofício para o Tribunal de Contas tomar as providências normativas e o Tribunal de Contas emite as multas de sanções normais. Doutor, posso fazer só uma pergunta? Vou fazer a pergunta não como vereadora, mas como funcionária da Prefeitura. Os funcionários da Prefeitura, foi feita alguma audiência pública com os funcionários a respeito dessa lei que está aqui na casa? Os funcionários estão de acordo com o projeto? Porque os mais interessados é os funcionários. Nós estamos aqui para votar, mas eu sou funcionário. Então, os mais interessados são os mais de 500 funcionários da Prefeitura. Nós estamos aqui ouvindo o senhor, mas eu acho que nada melhor do que os funcionários estar sentados aqui, ó, e ouvindo que nós estamos aqui falando sobre previdência, o futuro deles, o meu e deles. Por ser um projeto técnico e somente de adequação da parte de legislação no acompanhamento, não havendo nada que vá, porque não está alterando a estrutura administrativa. Sim, mas a Previdência não chegou a falar com nenhum funcionário, não fez nenhuma reunião. O projeto é apresentado para o Executivo, na realidade, né? Foi feito, passou pelo crivo do Executivo, o Executivo teria que tomar as providências, porque é um projeto de autoria dele, né? Certo. O próprio Conselho de Previdência analisou, acompanhou isso aí durante uns 6 meses. Mas o Conselho não teve uma reunião com o funcionário. Então, porque no caso aqui tratava-se de matéria evidentemente técnica, só para adequação da Constituição, né? Tá. Porque as aposentadorias e pensões é uma outra questão técnica também, que vierem hoje solicitadas pelo servidor, mesmo que na lei anterior do município não tenha o benefício daquela mudança que houve, ou os critérios técnicos daquela mudança que houve na Constituição, nós somos obrigados a fazer com o crivo da Constituição. Muito obrigada. Tá? Não sei se seria o caso, então, de colocar na lei que o Instituto fosse mensalmente obrigado a informar a Câmara se foi feito o repasse ou não. Por quê? Para chegar isso um ano depois, como que a Câmara vai fiscalizar? Ela teria que ter, então, essa informação. Se mensalmente o prefeito mandou ou não mandou essa informação para até o mês de abril, está em dia, pagou. Por quê? Não adianta a Câmara fiscalizar, ela não tem a fiscalização direta. Na verdade, chegar lá no Instituto e quero ver os vivos. Não funciona assim. Então, isso seria um modo seguro da Câmara saber se está sendo feito o repasse em dia ou não. Porque depois que atrasou 1.900.000, agora só resta mesmo é parcelar. Como já é uma questão de particularidade interna, eu não vou opinar nesse sentido. A lei já tem 108 artigos, eu acho que ela é extensa demais até já para isso, porque no meu crivo, por exemplo, ela não precisaria mais de 50 artigos. Mas como nesse tempo todo os auditores vêm apontando e fazendo sugestões, então nós vamos acrescentando todas as sugestões, porque o projeto vai ter que ir para Brasília e ser submetido ao crivo deles. Tá? Porque um exemplo, no caso aí, é que a Câmara tem toda a liberdade de fazer o ofício todo mês já automaticamente e solicitar essas informações. Por outro lado, elas também estão dentro da Transparência Brasil, que ela tem que ser informada. O Instituto ele está obrigado a informar todos os dados contábeis no sistema da transparência. A contabilidade dele é informada mensalmente. Então, a receita, a despesa, se houve ou não repasse, vai estar publicado nos balanceios mensais. Então, aí ficaria a critério dos vereadores. Bom, eu quero, primeiramente, doutor, agradecer ao senhor pela
para ajudar aí tecendo considerações aí ao projeto de lei. O projeto de lei está na mão das comissões para ser analisado e emitir parecer, futuramente será votado nessa casa. Trata-se de um projeto de lei complementar, precisa de votação de 2 turnos. Eu esclareço também que o código desse projeto foi solicitado pelos sindicatos funcionários, né? E causa até estranheza do sindicato não estar presente, né? Porque é através da sua diretoria, porque entende essa presidência ser de suma importância o sindicato estar acompanhando essa reorganização. Mas concluo que realmente essas considerações que o doutor expôs com muita boa vontade, com muito conhecimento, com certeza e muito irá ajudar nós vereadores a deliberar sobre essa propositura. Tá? Então, muito obrigado, né? Eu que agradeço a todos vocês. Me desculpe se houve alguma coisa que eu deixei a desejar. E esclarecer que eu presto serviço aos servidores públicos municipais. Em particular, aos servidores públicos municipais, não diretamente a uma ou outra pessoa. Tá? E nós não estamos aqui a favor da prefeitura. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, dando sequência à nossa sessão, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da 17ª sessão ordinária, ocorrida no dia 23 de 5 de 2016. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 23 de maio de 2016. Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores em conformidade com o livro de presenças. Pelo nome presidente, vereador Valdomiro de Paiva, foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental, havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nome presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, foi consultado o plenário para a inclusão na ordem do dia da leitura do ofício número 98, Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 19 de 2016, bem como do requerimento de autoria dos vereadores Paulo Sebastião Bueno, Rosilene Camargo Pazinato, Raimundo Aparecido Bueno e Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Havendo concordância, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse primeiramente à leitura da ata da 17ª sessão ordinária, realizada nessa Casa de Leis, em 16 de maio de 2016. Após a leitura, a referida ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada unanimemente. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, balancete analítico das receitas e despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de abril de 2016, ofício número 95 de 2016, Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 21/2016, e ofício número 98/2016, Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 19/2016. Logo após, pelo primeiro secretário, foi realizada a leitura do expediente dos vereadores. Requerimento número 22/2016, de autoria dos vereadores Paulo Sebastião Bueno, Rosilene Camargo Pazinato, Raimundo Aparecido Bueno e Alexandre Miguel Aparecido da Silva. A seguir, pela presidência, foi solicitado a segunda secretária para que prosseguisse a leitura do expediente de terceiros. Logo após, pelo presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a chamada regimental
para constatação de quórum em plenário. Havendo quórum legal, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse leitura do expediente das comissões, parecer número 19/2016, com emenda aditiva da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 14/2016, dispondo sobre desafetação de bem público e autorização de alienação e tomada de outras providências. Em seguida, o referido projeto foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores José Fernando de Oliveira, Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, Valdomiro de Paiva e Vanderlei Bocuse Teixeira. Logo após, foi suspensa a sessão pelo tempo regimental, para revisão da emenda do projeto de lei número 14/2016. Reaberta a sessão e havendo quórum legal, pela presidência foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do parecer número 19/2016, com a nova redação da emenda aditiva da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 14/2016, dispondo sobre desafetação de bem público e autorização de alienação e tomada de outras providências. A seguir, o projeto de lei número 14/2016 foi colocado em discussão. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno e José Fernando de Oliveira. Logo após, o referido projeto, com a redação dada pela emenda aditiva, foi colocado em votação em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, José Fernando de Oliveira, Vanderlei Bocuse Teixeira, Hélio José Viana Gonçalves, Raimundo Aparecido Bueno e Valdomiro de Paiva. A seguir, pela presidência, o requerimento número 22/2016 foi colocado em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Paulo Sebastião Bueno. Logo após, o referido requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado unanimemente. Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, José Fernando de Oliveira, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Vanderlei Bocuse Teixeira e Valdomiro de Paiva. Logo após, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Valdomiro de Paiva, presidente, Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente, José Fernando de Oliveira, primeiro secretário, e Rosilene Camargo Pazinato, segundo secretário. Está finalizada a leitura da ata, senhor presidente. O ato da 17ª sessão ordinária está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Só pela ordem, senhor presidente, que a menção aqui na ata fala da aprovação da ata da 17ª sessão ordinária. É 16ª, né? Foi só essa observação. Fazer a retificação. Para não haver problema. E está aprovada. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela Pavani Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. E Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. A ata está aprovada por unanimidade. Prossiga ainda o primeiro secretário a leitura do expediente recebido do chefe do executivo e do senhor vereador. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Ofício número 020/2016. Bom Jesus dos Perdões, 24 de maio de 2016. Prezados senhores, atendendo à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000,
Estou encaminhando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com a receita corrente líquida referente ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2016, para que sejam afixados em local acessível ao público, visando dar publicidade aos mesmos. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Valdomiro de Paiva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Fica à disposição dos vereadores, da Comissão de Finanças e Orçamento e demais interessados nestes informativos referente à Prefeitura. Assinam este boletim o senhor José Natalino Santos de Oliveira, contador, CRCTC, número 160-742. E assina também o senhor Rosário Marcondes de Souza, secretário de Finanças e Administração. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Perdões, 30 de maio de 2016. Indicação número 33/2016. Indico à mesa, ouvido o douto plenário, e seja apresentado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, projeto de emenda à lei orgânica do município para constar alteração substancial constante desde 2002 na Constituição do Estado de São Paulo sobre normas edilícias de obrigatoriedade de todos os municípios paulistas. Justificativa. Desde 25 de novembro de 2002, através da EC número 16, foi inserido na Constituição Estadual de São Paulo o parágrafo 4º ao artigo 181, com a seguinte redação: é vedado aos municípios, nas suas legislações edilícias, a exigência de apresentação da planta interna para edificações unifamiliares. No caso de reformas, é vedado a exigência de qualquer tipo de autorização administrativa e apresentação da planta interna para todas as edificações residenciais, desde que assistidas por profissionais habilitados. Sem dúvida, trata-se de norma cogente ou de observância obrigatória a todos os municípios paulistas, desde o início da sua vigência, isto é, desde 2002. Não obstante, a redação do dispositivo constitucional em nosso município continua-se sendo exigida a apresentação dessas plantas nessas situações, em total contrariedade ao que diz a Constituição do Estado de São Paulo. Com base nisso, Bom Jesus dos Perdões não pode ficar na contramão legislativa, mantendo entraves burocráticos e onerosos aos contribuintes. Dessa maneira, torna-se imperiosa a isenção deste dispositivo na lei orgânica do município para que sirva de norma de regência, revogando todas as demais normas edilícias em contrário. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. Está finalizada a leitura do expediente, senhor presidente. Com o ofício número 20, referente ao relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com as receitas correntes líquidas, referente ao segundo bimestre, primeiro quadrimestre executivo, estará à disposição dos interessados. Se o interessado for autorizado a extração de cópias, após será arquivada. Quanto à indicação, será aplicada da forma da lei. Terminada a leitura dos expedientes recebidos do
chefe executivo e vereadores, solicito a segunda secretária proceda à leitura dos expedientes de terceiro. Boa noite a todos. Bom Jesus dos Perdões, 24 de maio de 2016. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, assunto: agradecimento. Eu, Dr. Toshiyuki Matsumoto, vice-diretor clínico, CRM São Paulo, 149.637, atualmente na função de diretor. Devido ao período de férias da doutora Hani Matsumoto, venho por meio desta agradecer a esta casa, sabendo que foi recebida a verba referente à proposta 11 31 95 87 0001 16 001, portaria 965 de 1º de maio de 2016, no valor de 250 mil do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos do deputado federal Herculano Passos, por intermédio da mesma. No oportuno, aproveito para anexar cópia do documento protocolado na Prefeitura, onde solicitei ao excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Macei uma atenção especial à sala de emergência da Unidade Mista de Saúde, principalmente porque já tivemos problemas com atendimentos emergenciais. Atenciosamente, Toshiko Matsumoto. Clínica Médica, CRN 149.637. Bom Jesus dos Perdões, 24 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Macei. Eu, Dr. Toshiyuki Matsumoto, vice-diretor clínico CRM São Paulo, 149.637, atualmente na função de diretor devido ao período de férias da doutora Hani Matsumoto, venho por meio dessa solicitar que seja prioridade a compra dos equipamentos das salas de emergência, como já é conhecido de todos, e o descontentamento deste corpo clínico. Recentemente tem causado grandes transtornos, principalmente a eletrocardiograma, que apresentou várias intercorrências, e também equipamentos das salas de emergência que se encontram necessária sua troca com certa urgência, tendo em vista que a sala de emergência é prioridade. Ventilador mecânico, marca Ventilogos, ventilador eletrônico, marca Takoyoka, modelo Microtac, monitor cardíaco, marca TEB, cardioversor, marca Intramed, eletrocardiografo, marca Ecafix. Sabendo que foi recebido a verba referente à proposta 11 31 95 87 001 16 001, portaria 965 de 1º de maio de 2016, no valor de 250 mil no Ministério da Saúde para equipamentos do deputado federal Herculano Passos. Peço atenção especial à sala de emergência da Unidade Mista de Saúde, principalmente porque já tivemos problemas com atendimentos emergenciais. Segue a cópia ao PREMESP. Atenciosamente, Dr. Toshiyuki Matsumoto. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor Valdomiro de Paiva, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Perdões, 30 de maio de 2016. Dados apresentados à audiência pública da saúde no primeiro quadrimestre de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, o tempo em cumprimentarmos Vossa Excelência em cumprimento ao artigo 36 do parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. Realizamos audiência pública da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2016, nas dependências desta Casa de Leis, no dia 23 de maio de 2016, às 9 horas. Para conhecimento de Vossa Excelência e demais vereadores que não estiveram presentes, segue em anexo o balancete das despesas do Fundo Municipal de Saúde, despesas empenhadas, balancete a receita do Fundo Municipal de Saúde, percentual de aplicação na saúde e relatório da produção de atividade da Unidade Mista de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Informamos ainda que encaminhamos para o senhor Amaury Campos
via e-mail a apresentação da audiência a ser disponibilizada no site desta Casa de Leis, solicitando ainda que seja dado ciência desses os demais vereadores. Atenciosamente, Ana Lúcia de Almeida, secretária da Saúde. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado CMO 43778/2016, Brasília, 19 de maio de 2016. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, de acordo com a legislação vigente, informamos a deliberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Programa: Cota. Parcela: 004, data de emissão: 11/5/2016, no valor de R$ 124.147,33. Deputado Federal, presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Herculano Passos. Convidamos com o deputado estadual, o segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Edmir Chedid, para a inauguração do escritório político em Atibaia, domingo, dia 5 de junho de 2016, às 10 horas, Avenida Dona Gertrudes, 576, Alvinópolis, Atibaia, São Paulo. Proteus Limitada, Assessoria e Consultoria. Desculpa. O escritório fica na Rua Domingos Rodrigues, número 63, sede própria. Não diz a cidade. Se alguém se interessar. Com Inteligências e Informações Competitivas, Jundiaí, 11 de maio de 2016. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rodomiro de Paiva. Com agência de inteligência que gera informações competitivas, trazendo ao seu partido político cursos presidenciais que ajudarão seus candidatos às eleições e criar uma estratégia simples e eficiente para as próximas eleições. Marketing político, programas políticos, curso de marketing político. Elas são divididas em primeira unidade, segunda unidade, terceira e quarta unidade. Vem de Marcelo e Facundo, especialistas de comunicação. Caso alguém haja interesse para estar fazendo esses cursos, pode dar uma olhadinha aqui ou entrar no site. É só presidente. Ao terminada a leitura do expediente terceiro, todos estão à disposição para consulta, citação de cópias e posteriormente será arquivado. Não havendo expediente recebido as soluções, com relação à pauta, eu coloco a tribuna à disposição dos vereadores para quem quiser fazer uso. Posso falar aqui mesmo? Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, população presente. Primeiramente, falar sobre o advogado que veio da Previdência, né, na qual eu comentei como funcionário. Não sei se a Câmara pode estar fazendo um ofício, um requerimento, o pessoal do fundão para fazer uma reunião, até ceder a Câmara Municipal para os funcionários tá vindo aqui, para ver essas novas adequações que foi mudada a nova lei, e para que eles possam tirar algumas dúvidas, porque de repente tem funcionários lá que nem sabem o que está acontecendo. Então eu acho que seria interessante, né, quem ele veio aqui, explanar isso para os funcionários, e se for o caso, o novo presidente ceder à Câmara Municipal. O vereador permite uma parte? Claro. Eu acho muito viável a sua colocação e até acho que quem poderia convocar essa audiência pública aqui para discutir com os funcionários é a própria Comissão de Funcionalismo Público, eu não sei quem é o vereador, os vereadores que fazem parte, né? E convida eles aqui, eu acho que é interessante mesmo, né? Debater com os funcionários, né? Para que... Porque teve alterações, então seria interessante os funcionários estar sabendo, várias mudanças
mudanças que porque teve, né? O projeto tem mais de 100 artigos, né? Exatamente, eu acho que tudo bem que é nós, vereadores, que temos que aprovar, mas para tirar alguma dúvida dos funcionários. Que depois de aprovado, está aprovado, né? Exatamente, até porque a gente vindo nessa audiência, algumas coisas podemos até acrescentar na lei que está aqui na casa. Também gostaria de parabenizar o nosso amigo Fernando, que fez a 45ª Romaria e não deixou esquecido que o seu pai deixou aqui em Bons Perdões. Essa tradição acho que não pode acabar. Eu não vou na Romaria, mas o Biel está em todas as Romarias, está indo com você, Fernando. Eu parabenizo você e toda a comissão, as pessoas que te ajudou. Dê meu abraço a todos eles. Também gostaria de deixar um outro parabéns para o nosso querido amigo Hélio da rádio, nosso vereador, companheiro em todas as situações aqui. Eu acabei não mandando mensagem no Face, a correria do dia a dia, Hélio, mas fica aqui o meu parabéns. Em nome de todos os funcionários, os vereadores aqui da casa, do jurídico, levo meus parabéns, um abraço, e que você realize todos os seus desejos nessa nova fase da sua vida. Só isso, doutor. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, internautas, boa noite. Senhor presidente, eu também gostaria de falar algumas coisas sobre o Fundo de Previdência. Ouvindo diversos funcionários que estão sendo aposentados pelo regime de previdência da Prefeitura, posso observar que todos estão saindo insatisfeitos, principalmente com perda nos seus rendimentos e benefícios. Haja visto, senhor presidente, que o desejo maior do trabalhador é o benefício da aposentadoria. É o sonho de todo trabalhador e de toda trabalhadora. Quando o sujeito já está em fase final de esforço físico, que necessita de uma alimentação, que necessita de um convênio médico, que necessita de uma assistência, a Previdência não é parceira. Ela deixa o aposentado na mão. Simplesmente com o mínimo possível, porque ele já não pode participar de nenhuma comissão, não pode ter nenhum benefício já da Prefeitura, perde o convênio médico, perde a cesta básica. Então é um ponto também que nós da comissão, que compõe o Guinha, presidente, e o relator, e o Raimundo, membro, nós iremos sim fazer essa convocação, até para nós conhecermos quem que é esse conselho do fundo que toma essas decisões. E aí sim a gente poder votar alguma coisa aqui na Câmara, com essa segurança do que os funcionários esperam. E se a gente tem autonomia para fazer essas mudanças, às vezes até indicação aditiva, então, para ver se melhora isso daí, para ver se consegue garantir mais conforto àqueles que estão se aposentando. Só me permite, Fernando, quantas vezes nós, vereadores aqui, os 11, fomos procurados por vários servidores aposentados ou que estão prestes a aposentar para pedir que a gente entre, faça uma indicação, faça um projeto para que eles não percam a cesta e nem o convênio. Sabe as palavras que você falou? Então é uma coisa importante, a gente tem em consideração, levar em consideração, principalmente porque está na mão da Câmara fazer essa votação. Então a gente vai ter cautela, né, Paulo? Vamos conversar bem com o pessoal aí desse fundo gestor, com os funcionários que têm opinião mais formada, de preferência todos os setores da administração, para aí sim a gente poder chegar no número aí de uma votação. Também quero dar os parabéns aqui ao meu colega, nobre colega de partido, o vereador Hélio Gonçalves. Muito sucesso. Que o bom Jesus dos Perdões continue a guiar seus caminhos e te abençoar. Parabéns. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Bom, ninguém fazendo uso da palavra, eu quero dizer para a comissão aí, o vereador Fernando, Armando e o Pedro, que a Câmara está à disposição, basta agendar o dia que a gente fará, ou conjuntamente, fará a convocação aí, convidando aí
os funcionários para discutir sobre essa reorganização aí do Instituto. Também quero lembrar aos senhores vereadores que quarta-feira, dia 1º, tem aquele encontro lá no Hotel Eldorado, de Baia, né, de Dom Pedro, sobre o tema turismo. Então, os vereadores que quiserem ir, só passar o nome de para nós, para a gente poder organizar aí, que o horário lá está marcado 17 horas, para a gente acertar o carro, né, o motorista direitinho para poder conduzir. E também é conhecimento dessa presidência, e acho que de todos os vereadores, que no final de semana, o Jesus Perdoando vai receber aí um encontro, né? Se não me engano, vai ser o encontro do Sagrado Coração de Jesus. São milhares de mulheres que vêm de outras cidades para o nosso município. Então seria importante nós, lá no ginásio de esporte, para que realmente o prefeito pudesse locar aqueles banheiros químicos, né? E dar uma melhorada de uma maneira para que não leve uma péssima imagem do nosso município. Como se trata realmente de mulheres e senhoras, eu acho que a atenção tem que ser mais especial nesse sentido. Então, eu acho que todos reforçar o pedido aí, falando com o prefeito, para ele traça uma diretriz junto com a comissão aí da igreja, que vai conduzir esse encontro. Portanto, não havendo mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a presente sessão.